E aí, pessoal, hoje o Amilt é muito especial para mim. Eu tô com o Marcos Fetraz, foi o meu guru, é o meu guru, o cara que me deu meu primeiro emprego, foi meu sócio, um cara que eu tô muito feliz aqui de trazer pro Amilt, que foi um cara muito importante do início da internet no Brasil. Fala, Marcos. E aí? Beleza? Tá boa? Tudo ótimo. Tem coisa pra caramba pra falar aqui, hein? O meu problema agora é ver se a memória adianta aqui, né? Que você lembra mais de coisa do que eu, mas vamos embora, Pois vamos é, falando aí. vamos embora. Vamos bater o papo, Ó, a gente se conheceu em 95, dia 21 de novembro de 95 foi quando eu comecei a trabalhar com você, estagiário na Mantel. A Mantel já era uma empresa estabelecida na produção de eventos de TI. Como é que ela aparece assim e por que ela aparece? Antes disso, vamos falar o seguinte, né? Quem sabe da sua história como estagiário, né? Quem se lembra? Não tem nem se você se lembra. Você se lembra como é que foi essa entrevista? Lembra disso? Horrível, horrível. Cara, foi a pior que eu já vi, assim, você sentou lá assim, uma coisa assim, não falava nada com nada. Eu, puta, assim, caramba, esse cara aqui é... Mas eu vi alguma coisa e ainda falei para você, cara, sua entrevista foi muito ruim, mas eu tô sentindo que você tem um potencial, vamos começar. Eu me enganei, né, cara? Você tá... Tem que ver que lado, né? Você é sacana, hein? Tava com as coisas aí. Mas e aí? Mas foi legal. Então, cara, é assim, minha história, né? Eu deveria ter sido um profissional liberal, fui educado para isso, nunca pensei em ser empreendedor, mas aconteceu na faculdade, me juntei a amigos que estavam começando um negócio e me descobri a minha veia empreendedora aí com 20 e poucos anos. E eu, na faculdade, comecei a fazer com os meus amigos uma empresa de rede de computador, que é uma coisa que estava começando na época. E aí foi um bom negócio, adiantou direitinho, mas com 26 anos... Que ano foi isso, Marcos? Cara, eu comecei primeiro 86. Eu tinha 22 para 23 anos. Aí esse negócio andou, acabamos sendo a segunda maior empresa de rede de computadores na época, um mercado ainda mínimo, né, começando. Mas aí comecei a achar que eu conseguia fazer as coisas sozinho e fiz o meu primeiro negócio, foi a Samantel, que você participou, que foi uma empresa importante numa certa época, que ela fazia um congresso, ela fazia marketing para empresas de tecnologia, em forma principalmente de congressos, né? Depois teve revistas também, uma empresa de mídia. E foi um negócio bem legal. E eu, que sempre tive uma infância sem nenhum dinheiro, pobre mesmo, comecei a ganhar dinheiro cedo e isso permitiu que eu pudesse investir mais nas empresas, e essa Mantel virou um celeiro de outras empresas, né? Então, nessa mesma empresa, em 95, eu criei a MLab, né, que depois virou a Neores. Eu criei a revista Internet World, que foi super importante na época. Eu criei o eBest, o prêmio, né, dentro da revista. Também fiquei sócio da Booknet, né, que foi um dos primeiros e-commerce, né, que depois virou o Submarino. Então, foi uma época bem profícua, né? Muita coisa legal foi criada. Mas tudo começa com a Mantel, né? E a Mantel era uma né? Fazia super eventos, promovia super eventos. Todo mundo das grandes empresas queriam participar, porque tinham grandes pessoas profissionais falando, né? Tinha um super certificado valorizado no mercado. E em algum momento você resolve trazer para o Brasil o título mais importante até o momento de publicações impressas, que era a Internet World. Eu lembro, inclusive, que na fatídica entrevista, você está falando lá, eu estava acabando de ingressar na faculdade de marketing, e aí no final eu estava querendo trabalhar com isso, né? Se esse cara tem um negócio de eventos de tecnologia, acho que é isso que eu quero fazer. Até que o nome da Mantel era Mantel Marketing, né? Mantel Marketing. Eu lembro que aí só no final, assim, da entrevista, você me empurrou uma revista, assim, deixou assim pra olhar, eu dei uma folheada, aí você perguntou assim, vem cá, o que você achou? Não vai falar nada, não. Cara, e aí você falou, cara, tô péssimo. trazendo essa revista pro Brasil. Mas como é que você resolve trazer a Internet World pro Brasil? Não, só para a pessoa não vai ficar com uma imagem ruim, você foi mal na entrevista, mas depois você fez muita coisa boa, tá? Só para deixar claro. Você era um cara esperto. Era, né? Sentiu o verbo. A gente fazia congresso sobre tecnologia e uma vez eu fui falar de uma tecnologia chamada internet. Eu mediava os congressos, né? Então, até me lembro, nunca falei isso, né? A primeira vez que eu mexi com a internet, né? Eu estava no púlpito de um congresso sobre internet, e aí, enquanto o palestrante lá falava, eu sem ter o que fazer, né? Que a gente tem que ocupar a cabeça lá. Tinha um computador na minha frente, aí comecei a ver o que era aquilo. E aí eu também, Yahoo, né? Foi dos primeiros, acho que foi o primeiro que eu vi. Aí eu olhei aquilo ali e eu fiquei encantado, né? Quando eu comecei a entender durante a palestra, né, o que era. Aí eu já saí, anotei, deixa eu ver esse negócio aqui. Aí descobri que tinha uma grande revista e escrevi para o cara lá, que era o publisher lá, e o dono da empresa, ele me recebeu. Aí, foi um love, né? A gente fechou isso rapidinho. E a primeira edição da Internet World, eu gosto de lembrar,
conversar, que a gente conseguiu uma entrevista exclusiva com Bill Gates, que depois começou a falar muito, mas ele não falava tanto assim na época. E a própria internet toda americana não tinha conseguido, então foi legal. E a revista aqui foi um sucesso, né? Ela tinha, segundo a Marplan, né, que era quem media isso, tinha 500 mil leitores no Brasil, que é um negócio grande, né? Era o tamanho da Exame quase, e só de internet. Então, uma boa parte do pessoal que foi pioneiro realmente bebia nessa fonte, né? Que era uma coisa legal. Eu tenho até hoje essa edição aqui do Bill Gates, uma roupa de soldado, né? E é engraçado, né? Porque a Internet World, ela deflagra uma série de iniciativas, né? Mas a Media Lab, inclusive o Bruno Ferentini falou tanto de você aqui, né? A Media Lab, ela meio que aparece em paralelo à revista, não é isso, Marco? Teve 6 meses que eu criei tudo. Criei a revista, o IBESTA, a MLab, a Booknet, tudo isso foi num período só. Foi um período de muita efervescência e é também interessante aqui falar como é que apareceu a ideia da Media Lab, né? Que eu estava lendo alguma coisa e houve naquela época a primeira vez que foi feito o uso da internet de uma forma comercial. O que foi isso? Foi uma empresa de advogados, de advocacia da Inglaterra, que colocou no cantinho da propaganda, uma propaganda impressa, um e-mail. E aí o mercado foi abaixo, porque toda a área acadêmica que usava a internet, que era dona da internet, falou assim, cara, vocês não podem usar isso comercialmente, é um absurdo usar isso comercialmente, papapá, e mandava fax em preto para o cara, porque não deixava o cara trabalhar, eles tiveram que parar de trabalhar, pelo que eu me lembro, uma história assim. Mas aí eu li essa história e falei, cara, mas esse negócio aqui tá certo eles usarem, né? Porque tem um e-mail, aí a pessoa pode falar com eles de qualquer lugar do mundo. Cara, por que não estão deixando? Eu acho que o pessoal não está entendendo que isso aqui é bom para marketing. Aí quando deu esse estalo, eu falei, cara, tem que fazer uma empresa que mostre que isso é bom. E aí, quando a MLab começou, né, o trabalho dela era eu me lembro o Ribemboim, né, sócio, chamei lá o Ribemboim, o Fiorentini, né, para serem sócios, aí o Ribemboim, as palestras do Ribemboim começavam, olha, isto é um e-mail, você ainda vai usar. Ainda fala assim, você sabe o seu fax? É que nem um fax, assim. E esse era o trabalho da catequização naquela época, né? Tinha que começar no e-mail, né? Então, eu vi a entrevista lá da sua entrevista do Fiorentino, muito boa, e ele falando isso, né? Que as empresas, pô, mas para que eu vou usar isso se ninguém está usando ainda, né? Aí, de repente, todo mundo começa a usar, né? Então, tem essa história, né? História de ser pioneiro, quando você é pioneiro, você passa um tempinho ralando, tem um ônus e bônus de ser pioneiro, né? O ônus é tudo isso, toda essa relação é ter que falar uma coisa que você acredita, que é o óbvio, que não é naquele momento, e depois o bônus é se você está primeiro, você vira a maior empresa da área, você tem chance de virar uma empresa da área, como foi o caso da MLab, né, que virou a maior da época. A MLab era Media Lab, né, muda de nome para MLab, em algum momento ela é adquirida pela Neores, né? Que ano foi adquirida, assim, foi vendido como uma fusão, né, onde eles teriam 4 assentos e eu tinha uns 4 assentos lá da Cemex, do México, que era dona da Semtec, e eu. E a empresa realmente funcionou 2 ou 3 anos com esse conselho, e aí, um dado momento, eu tinha uma put contra eles, exerci. Eles queriam, na verdade, ter vamos dizer, uma base para poder criar esse negócio nacional, nesse negócio mundial, e realmente eles fizeram muito bem. Foi um ótimo negócio, foi assim, super case. Só voltar um pouquinho para a Internet World, não só porque eu lembro bem, porque ela desencadeia o Prêmio Best, né? A Internet World, depois eu até virei editor-chefe dela, foi uma baita escola, foi realmente um celeiro, assim, conhecer gente legal, ver a coisa crescer. O próprio Murilo Gun esteve aqui outro dia, ficou maravilhado e lembrou de você. E aí a gente, em algum momento lá, resolve, né, falar o seguinte, cara, peraí, mas se as pessoas não conhecem sites, se a gente aponta os melhores sites na revista, que tal se a gente fizer isso de modo mais organizado? E aí aparece o IBEST, que depois eu queria que você falasse um pouquinho, que está voltando agora, né? E para mim, assim, foi um fenômeno, acho que nem como diz o americano, nos sonhos mais selvagens, poderia imaginar a proporção que aquilo tomou, né? Da Banco 24 Horas imprimindo com as coisas, vote no IBEST, Luciano Huck falando, Itaú falando. Você pode lembrar um pouquinho como é que foi isso aí? Lembro, não. Primeiro quando a gente pensou assim, pô, vamos. Acho que foi ideia do Charlab, até, se não me engano, que era o editor, um cara muito bom, que acho que um dia ele chegou lá e falou, pô, vamos fazer um catálogo da internet, né? E aí a gente catalogou, todo mundo ajudou lá a pegar todos os sites do Brasil, que naquela época cabiam em 2 páginas de revista, né? Você vê como é que era. Mas acho que aí teve uma visão que logo naquele mês, logo assim, na primeira edição, a gente falou, cara, tem que fazer um prêmio para isso aqui, porque
porque precisa de um benchmark. Ninguém sabe o que é bom, tá todo mundo tateando. Vamos levantar aqui os melhores e mostrar como um prêmio da revista, que era a IW, Internet World Best, né? E aí, no espaço de 2 anos, já o negócio separou, né? Teve vida própria, porque foi realmente um fenômeno. E o fenômeno ele estava atrelado a algumas características, mas você tinha, naquela época a internet era o futuro, né? Estamos falando 96, 97, 98, em 98 começa a explodir, 99, até o ápice em 2000, 2001 tem o estouro da bolha, né? Então, a internet era parte da vida de algumas pessoas, mas você não andava na rua e encontrava todo mundo na internet, usando a internet. As pessoas não compravam, tinham medo por causa do cartão de crédito, né, de botar o cartão na internet. Então, aquilo era o futuro. Ainda assim, algumas empresas dizem, pô, eu quero mostrar que eu sou o melhor disso aqui. E até ficaram capitalizadas numa época, né, na época pré-bolha. Então, tinha uma competição grande. E o IBES servia para ser esse certificador, dizer, ó, isso aqui é o melhor. Então, para você ter uma ideia, não sei se você lembra disso, a gente fazia métrica de quantos % dos sites do Brasil tinham logo. Cara, era uma coisa assim absurda, tinha 95% de logos do IBES. E uma coisa legal que pouca gente sabe, né, é que a gente chegou a fazer o IBES na Espanha e no México, né? Isso aí... Você chegou a viajar ou não? Você viajou para lá? Não, mas eu fui fazer aula de espanhol para poder falar com os caras. Então foi legal. E na Espanha e no México funcionou igual. Era uma fórmula super boa, assim. Teve mais de 90% dos sites da Espanha e do México colocando o selo do IBES, que é uma coisa absurda, né? E ia ter um plano de expansão mundial que terminou na época da bolha. A gente chegou já a ter financiamento do Pronto Papapá, ia ser o IBES americano, ia ser no Radio City Music Hall, lembra disso? Mas aí bolha parou tudo, né? Vamos lembrar de 3 coisas. A primeira coisa é que o IBES foi maior do que o concorrente americano, que era o Web Awards, isso é importante falar. A segunda coisa também que é interessante falar é o seguinte, o pessoal de 2020 está mal acostumado. Na época de 95, 96, 97, lá na Internet World tinham 2 encartes na revista, um chamado Guia de Homepage do Brasil e a outra chamada Guia de Provedores de Acesso, né? É óbvio que você vai lembrar. Então, né, as pessoas hoje estão acostumadas aí no Google, mas antigamente era tão difícil você encontrar um site que a gente relacionava em listagens impressas os sites brasileiros. Era sério, né? Um negócio maluco demais. E aí eu comecei a comer grama justamente nesse troço, porque o estagiário estava chegando, aí deram no meu colo esse negócio. E aí eu tinha que ficar atualizando, era um inferno desgraçado você tocar isso. Foi um momento interessante. Aí a empresa foi crescendo, ela era uma empresa de mídia, né? Ela ganhava com patrocínios, era super considerado, até que teve o estouro da bolha, né? Que é quando o Mercado.com destruiu. Aí, o que aconteceu na época? O IBES, ele tinha de fazer alguma coisa, né? As empresas todas tiveram que rever seus planos de negócio, e a gente conseguiu ir por um caminho muito interessante, que a gente se transformou num provedor de acesso gratuito. Eu falo várias vezes, né? Bom, agora vai deixar em vídeo aí, todo mundo vai ver, que quando pergunta como é que um provedor gratuito ganha dinheiro, né? E a maior parte das pessoas que não está envolvida dizem, deve ser com mídia, né? Propaganda, etc. Mas não, ganhava com interconexão, né? De telecomunicações. Era um desbalanceamento que existia, um erro aí da política brasileira de telecom. E, no fim das contas, era um negócio muito interessante você ter um ponto de presença lá e receber ligações da internet. E aí teve essa percepção, né? E o meu sócio era o GP Investimentos, né? A gente trabalhou junto aí, reposicionou a empresa. Vendemos uma participação para a Brasil Telecom para posicionar como um provedor e virou um super provedor de acesso. Também tem portal, a gente monetizou assim toda essa marca, a marca do IBES muito forte. A gente monetizava vendendo uma série de serviços, né? Assim, tinha correlatos, white label de tudo, né? Namoro, emprego, tinha tudo lá. Então virou um mega portal, né? E aí a Brasil Telecom tinha o direito de comprar a empresa num acordo que a gente fez, tinha um put contra a gente, vendi isso em 2002, 2003. Eu lembro muito dessa pivotagem, né, que houve lá no IBEST, realmente como é que a gente ia mudar, né, como é que se monta um provedor, do que é feito um provedor. Eu lembro que o portal foi uma coisa importante que a gente tinha que ter, né, então lembra, trouxemos o Estadão como âncora de hard news, trouxemos o Radix como busca, o BR e-mail como e-mail e mais, todo um portfólio de conteúdo para entreter o usuário, fora a questão de tecnologia, né, dos discadores co-branded, que foi uma... Isso é um negócio legal, né? Além de a gente criar esse negócio todo, criar mais uma coisa lá que era esse história do provedor co-branded, né? Isso não existia. Então, o Estadão tinha o provimento do Estadão, do Flamengo, de todos os times de futebol. Né? Todo mundo, Yahoo,
tem o provedor do Yahoo, todos eles monetizavam, dando para os clientes deles internet grátis, que era uma coisa legal, né? O cliente deles não tinha noção quem estava provendo, era a gente, e aí depois a gente rachava aí o resultado, né? Essa geração de minutos aí, um pedaço para cada um. Era um negócio grande, cara, um negócio bom. E é importante também contextualizar, Marcos, porque atualmente existe muita modelagem de receita, né? Muitos tipos de negócio que você pode, naquele momento, ou você fazia publicidade, ou você não tinha linha de receita, né? Então, os portais, quando viram aquela opção, né, de uma nova entrada de caixa, todo mundo realmente fez. Eu lembro que as principais empresas nacionais fizeram os discadores com a carinha deles, né? Distribuíram para os seus usuários e receberam por esse esforço. Deixa eu só passar para a Opínia. A Cláudia Woods esteve aqui num dos primeiros Unmute. A gente se conheceu justamente no Opínia, inclusive o Mário Melo, né, que depois esteve envolvido no Opínia, na época da Visa, esteve aqui. Eu queria só que você lembrasse um pouquinho o que foi a Opínia num momento tão jurássico, vamos dizer assim, tão precoce, né? Qual é a visão do... Não, primeira coisa que eu vou comentar é assim, uma coisa que eu tenho muito orgulho, além dessas inovações que a gente fez, né, os negócios, tantos negócios, foi da equipe, cara. A gente tinha uma equipe assim outstanding, realmente. Assim, a Cláudia, né, que é um super exemplo, um avião, o Isaí na Verizon, o Fiorentini dentro da MLab, né? O Alexandre Barreto, que é um cara que eu gosto muito, Gamboa, porra, que é um cara que eu adoro, assim, realmente uma equipe maravilhosa, tanta gente mais aí legal aí para falar, né? Mas o Opínia, cara, foi um negócio bem interessante que a percepção é, cara, o eBest, ele pede opinião, né, do consumidor na hora que ele vota, né? Falei, vamos estender essa opinião, né? Vamos pedir mais coisa, vamos ganhar uma relação maior com o mercado. E o Opínia fazia isso, fazer pesquisas a partir dessa capacidade que o eBest tinha de argumentar a gente, né? Até virar um produto separado. E foi muito legal e aconteceu nessa época mesmo, pré-bolha, né? Quando teve a bolha, a gente teve que decidir o que fazer, acabou transformando em provedor, teve que parar alguns serviços. A Visa, inclusive, chegou a ser sócia do Opínia. E o Opínia, para quem quiser entender, tem muito parecida com o Yelp hoje, né? Então, que é um bem conhecido, que veio depois, né? Realmente não faltou ideia lá e coisa sendo realizada, né? Era uma questão de o que o mercado permitia a cada momento, né? Mas se continuasse com Opínia, cara, teria sido um super negócio se a Brasil Telecom tivesse continuado. Incrível. Né? Seria o Yelp do Brasil. Aí, aliás, só para fazer uma grande justiça aqui, a gente falou de algumas pessoas, óbvio que tem muito mais gente para falar, todo momento que sai, o pessoal lá da Best fala, Renata Tapes, Priscila Orlândia, Magnor, Isaí. Rodrigo, Davi. Eu queria chegar no Davi. Davi. Pô, que é o cara que fez essa logomarca, todo mundo elogia a logomarca, sei lá, nem sei como falar dele, então, o Davi, estamos aqui. O Davi eu posso falar aí para deixar para todo mundo ouvir, né, que também foi meu estagiário, né, também começou lá, aí numa das primeiras dessa lá, ele cheirando a leite, chega na minha sala para mostrar uma coisa, eu viro para ele, olha aquilo, Davi, isso tá uma merda, assim, então, com as letras certas, né, o cara ficou indignado, pediu demissão, aí alguns meses depois ele voltou lá e entendeu e pô, super profissional. Super aí, pô, queria deixar de falar dele. Tinha de aprender a levar uma merda, assim, mas já aprendeu lá. E super me mandou um e-mail, pô, Paródia, não sei nem como te falar, cara, mas eu tô saindo. Ele falou assim, caramba. Aí depois a gente puxou ele de volta. Vamos, passado o IBEST, que foi um negócio incrível, né? A Brasil Telecom, quando faz lá a aquisição total, ela unifica as operações, né? Já que ela tinha o BR Turbo em Brasília e o WIG em São Paulo, aí junta tudo em São Paulo tal, e a coisa se desdobra lá, ela administra como ela